Estamos de volta com o nosso programa Debate Contemporâneo. E hoje o nosso tema é como aprender a estudar com esta pandemia, né? Esse momento calamitoso que nós estamos vivendo, e é difícil para muitas pessoas. Muitas pessoas têm uma dificuldade enorme de estarem dentro de casa, estar com dificuldade de aproveitar e, como disse o doutor Ezequiel, né, no bloco anterior, de aproveitar o momento com a família, o momento para organizar a sua casa, o momento até para mudar a decoração, o momento até para que ela possa aprender mais. E se você, querido ouvinte, não sabe, então neste programa hoje você vai aprender, né? Porque o que podemos fazer neste momento pandêmico para adquirirmos mais aprendizados? Doutor Ezequiel. A primeira coisa que eu poderia sugerir ao querido ouvinte e também expor aqui aos debatedores é a questão do planejamento. Ter uma agenda. Você deve ter um horário para levantar e um horário para você ir para o seu repouso. Isso é fundamental. Já que você está enclausurado dentro da sua própria casa, uma espécie, entre aspas, de prisão domiciliar, traz angústia, traz muitas dificuldades internas, é preciso que você, então, supere isso com uma autodisciplina. É importante você fazer o cardápio de alimentação para todos os dias da semana, porque ninguém aprende se não estiver alimentado, levantar um determinado horário, fazer uma meditação, fazer um exercício físico e determinar o horário que você vai estudar. O que você vai estudar a cada dia. E depois, eu quero também alertar, porque quando você assiste uma aula online, uma exposição da aula, você não está estudando ainda. É muito importante isso. Você ainda não está estudando, você está tentando compreender. Você só vai estudar daquele momento solitário, que você vai pegar e vai fazer as suas anotações, e vai fazer o seu resumo, vai fazer o seu esquema, e vai, então, com esse ato solitário, como diz o Dr. Pierre, que é um grande educador da atualidade, não existe estudo sem que você escreva. Você assistiu um vídeo bonito, bacana, mas se você for dormir, logo em seguida, sai da sua memória, que é uma memória temporária. Você precisa escrever, estudar, escrevendo, fazendo o seu resumo, para que ela seja considerada pelo seu sistema neurológico, entrar no seu sistema límbico ali como algo importante e ficar na memória de longo prazo. Aí você está estudando. Se você apenas assistir vídeo, isso não é estudar. Você tira suas dúvidas, você toma conhecimento do assunto, mas em seguida você vai ter que fazer uma tarefa solitária, ir para um canto e apreender, buscar colocar aquilo tudo dentro de você. Eu costumo dizer que o doutor Heitor Villa-Lobos, que viveu entre 1887 até 1959, portanto, chegou até esbarrar com a idade do meu nascimento aí, esse homem fala da música. E muitos professores de curso preparatório usam a música como instrumento. Eu acho que vale a pena a gente tentar fazer e compor algumas musiquinhas, ou usar as músicas que já existem, fazer uma nova letra, se reinventar, recriar e, ao mesmo tempo, fazer com que essa tarefa, que parece inicialmente penosa, se torne prazerosa para quem estuda. Que maravilha. Professor Paulo. Bem, eu vou pegar aqui um gancho, né, do Dr. Ezequiel, que ele falou sobre a questão dos esportes que ele praticou. Inclusive, eu também pratiquei taekwondo na minha adolescência, na minha juventude, pratiquei hapkido. Então, é um universo que eu tive inserido por muito tempo e com muita satisfação.
eu ouvi você falar que também é meu colega aí nessa área do Taekwondo. Bem, dessa forma, então, ele citou o exemplo do boxeador, do pugilista, que tem que ter total atenção, percebendo a realidade, percebendo o momento de esquiva, o momento de recuar, o momento de avançar, o momento de atacar, compreendendo a realidade exata daquela fração de segundo, das táticas, estratégias que está utilizando o seu oponente para que ele possa se readaptar no momento da própria luta. Note, vamos supor que nós temos um profissional pugilista que está no seu mais alto nível de preparação física, emocional, mental, pronto para desafiar o campeão do mundo dos pesos pesados. Um exemplo. E dessa forma, então, ele, neste meio tempo, ele é chamado para uma luta beneficente, simplesmente para angariar fundos para uma instituição de caridade. Ele vai lutar com um amador. Para lutar com um amador, o que o cérebro compreende? Quem está preparado para desafiar o campeão do mundo, lutar com um amador parece mais fácil, na verdade. E dessa forma, este mesmo profissional que está no seu mais alto nível de preparação emocional, físico, mental, ele entra no ringue com uma tensão superficial acionada. E, de repente, é severamente surpreendido. Vai para a lona, perde a luta, é nocauteado, perde a possibilidade de desafiar o campeão do mundo. Talvez só consiga fazer isso daqui 4 anos na sua carreira. Quem perde para um amador não desafia o campeão do mundo. O que eu quero mostrar com isso? Não importa se estamos entrando no ringue, já que o Dr. Ezequiel falou de batalhas, não importa se estamos entrando no ringue para lutar contra um amador, ou melhor, não contra, vamos dizer com um amador, ou para lutar com o campeão do mundo. Temos que entrar no ringue com total atenção acionada, percebendo que todos os minutos são igualmente importantes, atribuindo total importância àquele momento, porque isso se torna um diferencial fundamental. Então, as pessoas que estão se planejando, pensando sobre o seu tempo, criando as suas novas rotinas, que o Dr. Ezequiel colocou tão bem, é fundamental que dentro do tempo pensado para o desenvolvimento de uma atividade, entre elas o estudo, que venhamos desenvolver a competência interior de atribuir total importância ao momento. Isso se torna um diferencial fundamental que vai repercutir na capacidade de assimilação, na capacidade de memorização, na capacidade de compreensão. Então, atribuir importância ao momento torna-se um diferencial importantíssimo. Note que quando a pessoa vai estudar, por exemplo, uma das tarefas do hemisfério esquerdo cerebral é priorizar. E ele já priorizou o que vai estudar. Ele vai estudar, por exemplo, o capítulo 16 do livro e o 17. Ele está sendo exigido pelo professor na videoaula que ele assistiu anteriormente. E ele está nesse momento, como disse o doutor Ezequiel, de estudo. O lado esquerdo já priorizou, mas dentro do ponto priorizado, nós temos que ser capazes de acionar uma percepção ampla, atribuindo importância a tudo. Dessa forma, é comum o estudante estudar como? A título, não interessa. Fonte, não interessa. Autor, pula. Aí começa a ler. Nome estrangeiro, não sei pronunciar. Passo por cima. Isso aqui eu acho que cai na prova. Isso vai cair na prova porque o professor sublinhou lá no material que ele mandou pela videoaula. Isso vai cair. Não, isso não cai não. Aí ele continua lendo, vai passando as páginas. De repente, olha, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, o professor não vai ser louco de pedir uma coisa dessa. Isso não cai na prova não. Aí ele começa, isso aqui eu acho que é importante. Isso deve cair. Não, isso aqui não. E ele, anotação de rodapé, não interessa, pula. É muita coisa para estudar. Aí ele vai lá para o final, para o resumo. E começa a estudar pelo resumo. E começa a resumir o resumo. Aí acaba caindo na prova exatamente aquilo que o estudante acreditava que não ia cair. Já aconteceu com vocês aqui presentes, debatedores, de cair na prova exatamente aquela questão que acreditava que não ia cair? Quem já passou por isso? Olha, acho que talvez todos, né? É interessante perceber que esse processo, basicamente todas as pessoas ao redor do mundo vão levantar as mãos. Os ouvintes estão levantando as mãos agora nesse momento, né? Porque é um processo inerente à forma como o cérebro funciona. Ele, no momento, ele já priorizou, mas dentro do ponto priorizado, o lado esquerdo tende a continuar priorizando. Professor, mas eu não concordo. A parte sublinhada vai cair na prova.
vai cair na prova. Ela é mais importante. Note, para responder questões daquela parte sublinhada, muitas vezes nós vamos precisar das informações, né, da parte não sublinhada, para que possamos compreender o contexto de forma abrangente e possamos partir para a resposta, então, mais adequada. Então, se eu posso deixar uma dica, pegando o gancho aqui do Dr. Ezequiel, é acionar atenção integral, como se estivéssemos entrando, na verdade, numa competição esportiva com o campeão do mundo. Não importa qual seja o tempo priorizado para qual atividade, que venhamos atribuir interiormente a sensação de importância a elas. Isso não significa dizer, estudar pensando, isso é importante, ficar repetindo isso na mente, não. É só sentir que é importante. Bom, doutora Rosa, levantou a mão. O tema, pastor Davi, o senhor caprichou hoje no debate contemporâneo. Quando a gente vai falar de aprendizado, olha quanta coisa a gente pode aprender. E como eu estou aqui nessa mesa também aprendendo, eu vou pegar um gancho do que o doutor Ezequiel falou, e eu vou pegar um gancho aí, do gancho que o professor Paulo pegou também, e me levantou uma questão que eu entendo que é altamente necessária, e eu vou colocar essa pergunta na mesa. Inclusive, eu creio que a Vânia, que é professora formada em letras, talvez nos ajude muito nesse questionamento que eu vou fazer. O doutor Ezequiel falou que é muito importante para o nosso aprendizado que a gente, na verdade, só começa a estudar quando começa a escrever. E, realmente, o fato de você escrever aumenta a tua capacidade de assimilação. E o professor Paulo, também pegando um gancho nisso aí, também citou a importância de ler, inclusive de prestar atenção no que está lendo, para também memorizar. E me ocorreu uma seguinte coisa. Na idade que eu estou, quando eu estudava, nós líamos muito, nós escrevíamos bastante, nós tínhamos ditado, fomos treinados a fazer redação. E o que a gente observa hoje no mundo atual é que a globalização traz a tecnologia, traz o celular, traz a videoaula, traz a falta, talvez, do ensino presencial, daquela coisa que a professora já não está mais lá cobrando, falando, pedindo. Me ocorreu o seguinte questionamento, e eu vou até colocar para que os colegas me ajudem a compreender e também trazer esse entendimento e essa compreensão para os ouvintes que estão nos ouvindo, para que eles entendam a importância disso. Queridos debatedores, como estudar num tempo em que escrever já não... ter um caderno e escrever já não faz mais parte da nossa rotina? Como estudar e como ter um aprendizado se a leitura não faz mais parte do nosso aprendizado? Se tudo está pronto, se tudo está no YouTube, se tudo é áudio e vídeo, tudo é áudio e vídeo. Então, o aprendizado hoje, e vamos mais além, já que o nosso tema hoje é pandemia. Estudar dentro da pandemia significa justamente usar esses artifícios de áudio e vídeo e como a gente pode aprender se esse quesito primitivo, podemos dizer assim, se esse quesito primitivo está sendo trazido aqui hoje, dizendo, e agora nós estamos dizendo que esse quesito primitivo é tão importante. Eu queria até aproveitar, doutor Ezequiel, que no último programa, o senhor esteve presente conosco, nos dando a honra da sua presença, o senhor falou da importância de escrever com o lápis, caso do grafite. O senhor também fala, por favor. Eu aproveito o ensejo para dizer o seguinte: o objetivo do ensino, primeiro você lê e você não entende nada. Depois você lê e tem dúvida do que entendeu. E depois você lê, pensa que tirou a dúvida. E depois, então, é que você consegue intensamente entender aquilo porque ele já se interiorizou. Nós temos um cérebro arcaico, que é o tronco encefálico. Então, o saber preciso e o conhecimento, que é consciência,
ela deve chegar a esse tronco encefálico. Uma resposta imediata, sem que você tenha que pensar muito. É como você começa a aprender a dirigir um carro. Você vai pensando aquilo tudo pelo córtex cerebral, mas daqui a pouco, quando você está dirigindo, você conversa, você faz outra coisa. Embora você aparentemente não esteja focado, o seu cérebro está ali conduzindo. Então, se você não existe, respondendo, doutora Rosa, não existe estudo se não escrever. Se você não escrever, você não estudou. Você assistiu a aula, você tem uma compreensão, mas agora um aprofundamento. E é muito arcaico. E quando a gente escreve a lápis, a gente não tem aquela possibilidade de escrever tão rápido. Então, isso faz com que determinados sistemas de núcleos, de neurônios e glias do cérebro, eles possam funcionar na absorção daquele conhecimento. Quando você escreve com lápis, o grafite, por ser rudimentar, você tem que fazer um esforço de ver, fazer toda a movimentação de musculatura, e isso tudo faz com que interiorize o conhecimento. Maravilha, professora. Então, na verdade, a aprendizagem, a doutora Rosa estava falando, desde quando se aprende, né? Nós nascemos, já estamos aprendendo, né? Aprendendo a como o choro é uma forma, a gente está com fome, você observa que se chorar você é atendido, então a aprendizagem se dá no nascimento, né? Se duvidar até antes, mas eu acredito sim. Agora, essas coisas, por exemplo, a caligrafia, ela foi, entre aspas, abolida. São raras as escolas que pedem o uso da caligrafia. Eu ainda peço no 6º ano, porque as crianças chegam ao 6º ano, aos 10 anos, né, com uma escrita ainda muito rudimentar. E isso realmente é a falta do hábito da caligrafia, porque ela não vai trabalhar só uma letra bonita, mas também a questão mesmo da troca de letras, de fonemas, né? Tudo isso a gente trabalha na caligrafia, né? Então, com certeza, é importante o hábito da escrita, né? Os alunos querem fazer redação no computador, né? A professora pode... Aí eu falei, nada disso, eu quero escrita, né? Eu quero manuscrito, eu quero ver a sua letra, eu quero ver como você se organiza, eu quero ver quando termina a linha, né? Como é que você separa a sílaba, se você sabe organizar, né? A estética do seu texto, né? A organização, os seus parágrafos, né? Então, realmente isso é muito importante, independente de pandemia ou não. Olha, eu posso dar uma palavrinha rapidamente aí? Sim. A Suíça, que foi a primeira colocada nesse PISA, os alunos lá assistem às aulas de manhã, almoçam e são proibidas de dormir, e a parte da tarde eles são obrigados a escreverem. Vai para laboratório de escrita, e é o país mais desenvolvido na educação. Talvez por essa abolição, professora, a sua posição aí foi muito importante para apontar que, por causa da abolição dessa escrita, dessa caligrafia, é que nós estamos na 70ª posição no nosso PISA. Professor, eu queria até, professor, doutores, professora, todos os debatedores, eu queria até aproveitar nisso, nessa fala do senhor e da professora, porque hoje tem até programas que escrevem, né? Você fala, ele vai escrevendo, né? Até o WhatsApp mesmo também, eu não tenho isso, um amigo meu que falou no programa, ele fala, em vez de escrever, eu acho que até de digitar as pessoas estão com preguiça agora, não querem nem escrever nem digitar, elas falam e o programa escreve. E que isso traz para... Os raios catódicos desses nossos aparelhos, eles terminam fazendo com que a nossa memória fique lábeis.
A gente não grava coisa com profundidade, tem muita informação e passa a entrar num processo até patológico, muitas pessoas, aceleração do pensamento. Tem muita informação, mas não sabe o que fazer, porque o aprendizado passa pela escrita. Meu Deus do céu, é caótico isso. E, professor, até está dentro desse assunto do que foi falado aqui pela doutora Rose, pela professora, doutor Ezequiel, professor Paulo, e quais os efeitos disso, né, no cérebro, querendo ou não, porque como estudar vai usar o cérebro, né? E quais os efeitos disto, o que tem, como se diz, causado? O senhor que está no dia a dia com muitos alunos, até hoje via online, né? Porque nós sabemos que para a gente vencer essas barreiras, né, esses paradigmas que tentam limitar as ações cerebrais, né, numa data assim cronológica. O cérebro ele é um músculo e ele deve ser estimulado, não é isso? Tem que ser treinado. Mas com tanta facilidade via Google, né, via que te dá tudo mastigadinho, como é que fica? Ele é exercitado? Nós fazemos uma analogia, né, ao cérebro como um músculo. Agora, o cérebro ele pode, de fato, ser exercitado, ser estimulado, e é a tendência dele, né, se expandir. É a tendência dele buscar o próximo nível. Isso é da natureza do cérebro. Agora, note que nós temos que perceber que cada cérebro é singular. Não existe exatamente um igual ao outro. Como também não existe nada igual no mundo. Nenhum átomo é exatamente igual ao outro átomo, mesmo sendo os dois de carbono, os dois de cálcio, os dois de ferro. Então, a diferença é um imperativo da natureza. Tudo é absolutamente diferente. E dessa forma, note que o cérebro de cada um de nós terá singularidades que somente nós podemos, de fato, perceber interiormente. Não existe, de fato, uma regra, uma receita que seja adaptado a todos no mundo. Por exemplo, tudo que está sendo colocado aqui hoje é algo para que possamos refletir. É fundamental, por exemplo, pensar sobre o tempo. É fundamental se planejar. É fundamental criar uma nova rotina, né? As dicas dadas pelo doutor Ezequiel foram fundamentais. Deixa eu aproveitar até que o senhor está respondendo, o senhor vai continuar respondendo, mas só para lhe perguntar se é possível aprender não escrevendo. Você vai fazer a pergunta para mim ou eu já emendo já? Já dentro dessa que o senhor está respondendo, o senhor já também nos traz a pergunta, a resposta, né? Que é possível aprender não escrevendo. Tá? Fantástico, vamos lá. Lembrando que só tem 3 minutos e meio. Então, dessa forma, as dicas dadas pelo doutor Ezequiel são de imenso valor. E para muitos pode ser adotado exatamente na risca, tal como ele falou, e vai funcionar belíssimamente. Mas talvez para alguns aquela rotina não seja a melhor. É importante que se perceba que não é necessário que seja exatamente como foi dito, é que se perceba que pensar sobre o tempo, se planejar, criar uma nova rotina será realmente importante. Por exemplo, há alunos que dizem, professor, mas é bom estudar com música ou é bom estudar sem música? Depende do cérebro de cada um. Há pessoas que estudam com música e estudam muito bem, às vezes com estilo musical e com outro não. Há pessoas que estudam com qualquer estilo musical e outras que preferem que não seja com música. Depende, na verdade, da singularidade de cada cérebro. A questão da escrita, como foi dito, é evidente que se a pessoa utiliza da escrita, isso vai favorecer ao cérebro. Ele está utilizando o sentido da visão, está utilizando a parte sinestésico-motora, ele está, na verdade, refletindo enquanto estuda. Note que áreas do cérebro diferentes serão acionadas se a pessoa escreve e diferentes se a pessoa não escreve. Então, escrever favorece grande parte das vezes, na maioria das vezes será de imenso valor. Mas nós temos que perceber também que cada cérebro é singular. Então pode ser que algumas pessoas, professor, é melhor eu estudar escrevendo enquanto o professor fala ou é o melhor só prestar atenção? Depende da natureza de cada um. Para alguns, por exemplo, prestar atenção de forma integral é um diferencial. E para outros, de repente, escrever... Quer falar alguma coisa, doutor Ezequiel? Quer falar alguma coisa? Sim, eu gostaria de só acrescentar que, por exemplo, na NASA existe um
tempo bem antigo que eles faziam o seguinte: 3 horas a pessoa estudava e meia hora ela dormia. Mas era ouvido, era só através do som. Não precisava escrever. Mas isso é um treinamento especial para astronauta. Quando eu falei assim, eu falei nessa curva das pessoas no mundo normal que nós vivemos, com uma deficiência, inclusive, de política educacional que nós estamos vivendo aqui no nosso país. Mas não estou dando uma receita para todos, de um modo geral. Perfeito, perfeito. Dessa forma, então, note que, como o doutor Ezequiel falou, não é uma receita para todos, né? Mas que pode ser muito aplicada à maioria das pessoas. Então, nós temos que perceber qual é a nossa singularidade. É melhor eu estudar prestando atenção ou escrevendo? Depende. É melhor, enquanto eu estudo, eu anoto tudo, anoto depois, anoto muito, anoto só palavras-chave? Depende, na verdade. Claro que anotar, escrever, vai levar à percepção até espacial da própria folha, da distância. Tudo isso estimula áreas do cérebro que poderão favorecer. Mas nós temos, por exemplo, culturas, a questão, por exemplo, do registro é muito recente na história da humanidade. Nós temos, na verdade, culturas ainda em que não se escreve, não há o registro. E eu acredito, por exemplo, uma questão que é uma análise que eu venho fazendo ao longo dos anos, que anotar favorece em alguns aspectos, em outros, às vezes, pode desfavorecer, vai depender da situação específica. Um exemplo, quem são pessoas que guardam número de telefone com facilidade? Normalmente aquelas que acreditam que é melhor ter na mente armazenado do que na agenda. Tá? Aquele que entende que é melhor ter na agenda, normalmente não armazena na mente. Agora, depois do advento do celular, tudo na agenda, cada vez menos as pessoas memorizam o número de telefone, porque já está numa memória extra, que pode ser acessada a qualquer momento. Então, o cérebro começa, muitas vezes, também a atribuir menor importância. Mas esse assunto é muito amplo, eu poderia falar muito mais sobre ele, mas nós temos um tempo restrito. Descubra a melhor forma de se planejar. Doutor? Nós vamos agora para o nosso próximo bloco, já chegou, vamos para o break, porque está muito bom, mas temos que dar uma paradinha e voltamos já já. Divulga aí, pessoal.